Rejane, então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar, né? Saber que a gente está assim tão longe, tão perto, né? É tão legal isso. E as histórias propiciam isso mesmo na nossa vida, né? Essa proximidade de povos distantes, de povos de culturas tão diversas, tão diferentes, que se encontram e se identificam nas histórias, né? Além de contadora de histórias, eu também tenho um grupo de serenata chamado Nossa Serenata. Durante a pandemia, a gente está fazendo muita serenata online também, né? Para pessoas que estão em vários lugares do Brasil, do mundo. Sim, meu amor, eu só vou te dizer que eu vou sair um pouco para você ficar bem à vontade e desativar os comentários também, que aí você fica bem à vontade, o palco é todo seu. É isso aí. Tá bom, então. Um homem da tribo Neguá, do litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. De lá de cima, ele pôde contemplar o mundo todo. Quando voltou, contou. O mundo é isso, um mar de fogueirinhas. Nós, seres humanos, somos um monte de gente e um mar de fogueirinhas. E não há duas fogueiras iguais. Cada um tem a sua luz própria. Há fogueiras grandes, há fogueiras pequenas, há fogueiras de todas as cores. Há aqueles fogos serenos que, quando passa o vento, a gente nem percebe. Mas há aqueles fogos loucos que enchem o ar com chispas. Há uns fogos tolos que não alumiam nem queimam, mas há os fogos que incendeiam a vida com tal intensidade que é impossível se olhar para eles sem pestanejar. E quando a gente chega perto, queima. Num país distante, cheio dessas fogueirinhas, chegou um dia ao poder um tirano. Não era o primeiro e nem seria o último. E como todo bom tirano, ele precisava de duas coisas para governar. Primeiro, que o povo tivesse medo dele. Segundo, que o povo fosse ignorante. A primeira coisa não foi muito difícil de conseguir. Afinal de contas, como todo bom tirano, ele sabia como torturar as pessoas. Então, todo aquele que não lhe obedecesse, ele cortava a cabeça. Todo aquele que lhe desrespeitasse, ele cortava a cabeça. Todo aquele que não o reverenciasse com a cabeça, perdia a cabeça também. E assim, ele começou a cortar cabeças. E num determinado momento, ele já nem sabia mais por que as cortava. Só mesmo para dizer quem é que mandava naquele lugar. Depois disso, ele escolheu os homens mais tolos, mais covardes, mais hipócritas, mais misóginos e os colocou em postos-chave no seu governo. Na polícia, no exército e nos ministérios. A segunda coisa já não era tão fácil assim de se conseguir. Tornar um povo ignorante não acontece da noite para o dia. Então, a primeira providência do nosso tirano aqui foi fechar as escolas. As crianças não poderiam mais aprender a ler e escrever. Porque esse negócio de ler e escrever leva as crianças a refletirem. Isso não é bom. Mas, mesmo fechando todas as escolas, ainda havia pessoas no país que sabiam ler e escrever. E essas pessoas se propuseram a ensinar as crianças a ler e escrever. Então, eles se reuniam
em locais públicos, nas casas, mas o tirano não gostou de saber disso também. Principalmente porque a principal arma para o ensino e alfabetização das crianças eram os livros. E nenhum tirano que se preze gosta de livros. Então ele proibiu os livros e, sendo assim, proibiu também essas reuniões. Ninguém mais podia ensinar ninguém a ler e escrever. Mas existiam os contadores de história. E os contadores de história se reuniam dos tradicionais. E esses ensinamentos, através das histórias, faziam com que as pessoas refletissem. Isso não era bom. Então, ele também proibiu os contadores de história. Mas sobravam as mães. As mães contavam histórias para seus filhos antes de dormir. E essas histórias alimentavam os sonhos dos seus filhos. Mas nenhum tirano que se preze gosta de sonhos. Porque quem sonha à noite pode ter ideias no dia seguinte. E essas ideias não são uma coisa boa. Olha, ele bem que tentou, mas não conseguiu. Foi fortemente desaconselhado a isso. Porque, afinal de contas, sem as mães, não existiria mais país. Então, o que ele fez foi, a partir desse dia, baixar um decreto de que todas as mães deveriam andar cobertas da cabeça aos pés, inteiramente cobertas. A única parte do corpo delas que poderia ficar livre e à mostra eram as mãos. Porque com as mãos, elas podiam cuidar da casa, dos filhos, do marido, cozinhar, lavar, passar. A partir desse dia, elas também não podiam mais falar. As mães teriam que ficar mudas. Um dia, um dos seus espiões do governo chegou com a notícia de que no meio do país, lá numa aldeiazinha bem afastada, existia uma velha que estava ensinando as crianças da aldeia a ler e escrever, com um graveto, que ela escrevia na areia e depois apagava tudo, para que ninguém soubesse que ela estava ensinando. Ele ficou tão furioso e decidiu dar-lhe uma punição exemplar. Ordenou que trouxessem essa velha à presença dele. E assim fizeram. Ele reuniu todo o povo na frente do palácio do governo e a velha chegou amordaçada, com um lenço no rosto. A primeira coisa que ele fez quando a velha chegou à presença dele foi arrancar-lhe o véu brutalmente. Então, ele pôde ver as rugas sulcadas no seu rosto que mostravam as histórias, a tristeza pelas quais ela tinha passado. Mas ele pôde ver também, nos seus olhos, um brilho vivaz. Então, velha decrépita, eu fiquei sabendo que você decidiu usar o seu conhecimento e passar os seus ensinamentos para as crianças da sua aldeia. Senhor, meu conhecimento? Meu conhecimento não é nada. É uma gota num vasto oceano. Ah, é? Então vamos ver se essa sua gota de conhecimento boia ou afunda. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E se você não acertar a resposta, eu corto-lhe a cabeça. Mas eu não vou cortar só a sua cabeça, não. Eu vou cortar também a cabeça de todas as criancinhas da sua aldeia. Todas aquelas que você ensinou a ler e escrever. Por isso, preste bem atenção.
Na frente do tirano havia uma fogueira, cheia de brasa em volta. Do lado da fogueira, uma bacia com água. Ele pegou uma pinça, pegou uma brasinha e jogou dentro da bacia. Psh! Velha imbecil, você ouviu esse barulho? Psh! Ouvi, sim, senhor. Então me responda. Esse barulho que você ouviu foi produzido pela brasa ou pela água? Senhor, eu acredito que tenha sido produzido pelos dois. Claro. Mas em que exata proporção de intensidade? E ria. Ele zombava da velha na frente de todo mundo. A velha, coitada, ficou aterrorizada, pálida. Já começou a ver a sua cabeça rolando pelo chão. Mas aí ela se lembrou. Ela se lembrou que a cabeça de todas as criancinhas da sua aldeia iam ser cortadas. E isso lhe faz uma raiva que foi subindo, uma raiva fantástica, uma raiva cataclísmica, uma raiva histórica. A velha, como se fosse reverenciar o tirano pela última vez, endireitou o corpo, levantou seu braço e deu-lhe uma bofetada na cara. Tabeft! O tirano ficou completamente sem ação, assim como todos os ministros e todo mundo. Todos estarrecidos. Então, senhor, o senhor ouviu esse tabeft na sua cara? Agora me diga, esse barulho foi produzido ou pela sua cara? E em que exata proporção de intensidade? O tirano não falava nada. Ele estava estarrecido e sua cara ardia, vermelha com aquela bofetada. E então, no meio da multidão, na frente do palácio, começaram a se ouvir algumas risadinhas. No começo, assim, bem discretas. E, de repente, elas começaram a virar gargalhadas. Gargalhadas e mais gargalhadas. E o povo gargalhava. E essa gargalhada encheu a cidade, encheu o país. E tornou-se uma gargalhada histórica. E essa gargalhada fez com que eles perdessem o medo do tirano. E eles eram muitos. Então, eles partiram para cima do tirano e de todo o seu séquito, tiraram-lhes as roupas, amarraram-nos e levaram-nos nus para o meio da floresta. E lá os largaram. É claro que eles foram comidos pelos leões, pelos leopardos, pelas hienas, pelos crocodilos. Quem se importa? Ninguém ficou triste com isso. Porque a partir daquele dia, o povo aprendeu que as maiores armas contra os tiranos, as grandes armas dos pobres, são a raiva e o riso. Esse primeiro texto do Mar de Fogueirinhas é um texto que foi recolhido pelo Eduardo Galeano e que está no Livro dos Abraços. Ele abre o Livro dos Abraços. E esse conto senegalês, ele é um conto desse livro aqui, olha. Volta ao Mundo dos Contos, que tem contos do mundo inteiro, contos tradicionais. Você tem mais algum conto? Tem mais algo que você queira partilhar? Eu vou começar então com um pequeno conto introdutório dos irmãos Grimm. Só para registrar, esse conto anterior que eu falei para vocês do Senegal chama-se A Bofetada mesmo, tá? Era inverno, aquela neve que caía, cobria todo o verde da floresta, um vento que uivava,
muito frio, gelado. E o nosso menino, ele tinha que sair para poder cortar lenha, pegar lenha para sua casa, para abastecer a lareira, para sua mãe cozinhar. Então, mesmo naquele frio, ele teve que sair, pegou a charretinha e foi para a floresta, cortar os tocos de árvore para poder levar lenha. Passou um bom tempo, cortou tudo que podia, conseguiu os tocos que queria, as lenhas, os pedaços de madeira, colocou tudo na sua carroça, mas o frio era cortante. Então, ele decidiu fazer uma fogueirinha ali mesmo, para se aquecer antes de voltar para casa. Pegou o próprio machado que ele tinha usado para cortar a lenha, afastou, como pôde, toda a neve que tinha ali, para poder colocar os tocos e fazer uma fogueirinha. Mas em determinado momento, quando ele estava afastando a neve, ele ouviu um barulho metálico. O machado tinha batido em algo metálico. E ele, mesmo naquela nevasca, ele abaixou para ver o que era. E viu uma chave dourada, linda. O menino ficou encantado com aquela chave. E aí ele pensou, mas se existe uma chave aqui, essa chave deve abrir alguma coisa. E ficou imaginando o que poderia aquela chave abrir. Quem sabe podia ser um baú de um tesouro. Valia a pena procurar. Então ele pegou o machado e começou a afastar mais ainda, para ver se ele encontrava. Começou a cavar com as próprias mãos ali a terra, para ver se ele encontrava alguma coisa. E encontrou. Ele encontrou um baúzinho lindo. Começou a procurar a fechadura do baú e não encontrava. Procurou, até que ele encontrou um furinho tão pequenino no baú que ele duvidou que a chave coubesse ali. Mas ele enfiou a chave e ela entrou. Clique! Ele girou a chave. Clique de novo, virou uma segunda vez. E começou a abrir a tampa do baú. Agora, só nos resta esperar para saber, quando ele terminar de abrir essa tampa, que tesouros ele vai encontrar lá dentro. Fátima era uma menina muito esperta, muito inteligente, que guardava muitos tesouros sem saber. Quando ela fez 18 anos, o seu pai, que era fiandeiro, um ótimo, excelente fiandeiro, um dos melhores da região onde eles moravam, lhe fez uma proposta. Minha filha, eu gostaria que você viajasse comigo no navio para que a gente pudesse vender todo o material que eu tenho feito. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa viagem. Nossa, gente, a Fátima ficou feliz da vida, né? Ela adorava o pai dela e adorava viajar. Ia ser a primeira viagem dela. E eles iriam vender as mercadorias do pai por todo o Mediterrâneo. Que maravilha. Então, o pai dela juntou uma tripulação, chamou Fátima e eles se puseram a caminho. Mas no meio do caminho, num dia, as nuvens começaram a se formar de uma maneira tão densa que se formou uma tempestade terrível. E a tempestade afundou o navio e todos morreram, inclusive o pai de Fátima. Ela acordou numa praia distante, num país que ela não sabia qual era, completamente sozinha, sem saber o que tinha acontecido, sem se dar conta de quem ela era. Depois de um tempo, ela começou a perceber tudo o que tinha acontecido
tristeza. Pela praia, estava passeando uma família. Era uma família de tecelões. E quando eles viram a menina ali, exímia tecelã. Ela era ótima naquilo que ela fazia. Ficou muito feliz e quase se esqueceu de todas as coisas terríveis. Um dia, andando pela praia, ela estava contemplando o pôr do sol, quando de repente atracou ali um navio pirata. E os piratas, quando viram a Fátima bonita, assim, dando meio bobeira, né, resolveram raptá-la para vendê-la como escrava em Istambul, na Turquia. E foi o que eles fizeram. Raptaram a menina e mais uma vez Fátima se viu num navio, no meio do mar, indo para um lugar que ela não sabia onde era e não sabia o que ia acontecer da sua vida. Chegou em Istambul e foi amarrada num poste, no mercado, e posta à venda. Quando ela estava lá, triste da vida, esperando pelo pior, apareceu um comprador. Mas o moço que veio para comprar a Fátima, ele ficou com muita pena da menina. Ele viu que era uma moça bonita, uma moça bem cuidada, e resolveu levá-la para casa para ajudar a esposa dele. Quando chegou em casa, ele teve uma surpresa terrível. A casa dele tinha sido roubada, saqueada, e ele não tinha mais nada. Então ele não tinha como pagar a Fátima pelos serviços dela. Mas a menina era tão grata a ele por ele tê-la comprado e a livrado dos piratas, que ela resolveu ficar assim mesmo. E esse rapaz que a comprou era um exímio construtor de mastros. Então ela resolveu aprender mais um ofício, o de construção de mastros. Aprendeu e se tornou exímia construtora de mastros. Olha, ela ficou tão boa que o rapaz lhe ofereceu sociedade nos negócios. E um dia ele propôs a Fátima que ela levasse os mastros para serem vendidos num navio. A Fátima, na hora, disse: vou, claro, com certeza. Juntou ela mesma uma equipe, uma tripulação, um navio e pôs-se a caminho. Mas, no meio do caminho, a sorte mudou novamente para ela. Veio uma tempestade, o navio foi à deriva e todos morreram. Mas Fátima não. Ela acordou numa praia na costa da China. E de repente ela se viu novamente perdida, sem saber o que fazer. Ela entrou em pânico, em desespero total. Por que isso sempre acontece comigo? Porque quando tudo está dando certo, acontece alguma coisa que me leva tudo de novo e eu volto a estaca zero. Nesse momento, chegou um arauto na praia. Sua Majestade, o Imperador da China, manda procurar uma mulher estrangeira que esteja nesta praia e que seja capaz de construir uma tenda. Nossa! Na hora que a Fátima ouviu aquilo, ela disse: eu acho que eu sou capaz sim. E ela chegou para o arauto e disse: olha, eu sou a pessoa, eu sei construir essa tenda. Imediatamente o arauto a levou no imperador. É que existia na China uma profecia de que um dia chegaria uma mulher estrangeira naquela praia que construiria uma tenda que traria prosperidade a toda a nação. Quando o imperador viu a Fátima, ele disse: muito bem, garota, você sabe então construir a tenda? Sim, mas eu preciso de algumas coisas. Você pode pedir o que você quiser, eu lhe dou. O que eu preciso é de cordas. Cordas? Mandou trazer tudo que era corda do reino.
A Fátima olhou, olhou e falou: não, nada disso serve, nenhuma dessas cordas é forte o suficiente. Mas ela se lembrou da primeira profissão da vida dela, que era de fiandeira, e ela mesma construiu as cordas, bem fortes, resistentes para sua tenda. Bom, o que mais você precisa, garoto? Bom, agora eu preciso de uma cobertura para nossa tenda, que seja bem resistente e bonita. Então, o imperador mandou trazer tudo que ele tinha em matéria de tecidos, pôs tudo na frente da Fátima, as coisas mais lindas, mais caras, mais maravilhosas. Ela olhou, olhou e disse: nada disso me serve. Nenhum desses é resistente o suficiente. Mas ela se lembrou da sua segunda profissão, que era de tecelã. E ela mesmo teceu a melhor das coberturas que podia haver. Além de linda, muito resistente. Bom, e agora o que é que falta, minha? Agora faltam os mastros, o apoio da tenda. Bom, não preciso dizer que o imperador mandou trazer tudo que ele tinha de madeira lá, a Fátima olhou e nada, não era aquilo que ela queria. Mas a última profissão dela era o quê? Construtora de mastros. E aí, com as madeiras que ele trouxe para ela, ela conseguiu construir os mastros fortes e resistentes. E assim, foi só ela se lembrar de tudo que ela já tinha visto na vida em matéria de tendas, juntar todas aquelas lembranças, e aí ela construiu a sua própria tenda. A tenda ficou tão maravilhosa, tão incrível, que o imperador ofereceu a ela um tesouro, uma casa, residência fixa na China, tudo que ela quisesse. Ela disse: olha, eu só quero um lugar onde morar, um lugar onde eu possa ficar sossegada. Começou a trabalhar e viveu o resto da sua vida sossegada, recebendo os amigos, recebendo aqueles que ela conhecia e que se tornaram seus amigos e que lhe davam todo o apoio até o final. Nós só temos a agradecer. Em nome de todos os narradores do Cariri, em nome de todas as pessoas que estão assistindo esse momento, partilhando desse momento conosco, nós queremos dizer para você muito obrigada pela sua participação. Essa história foi fantástica.